Abra sua Bíblia no livro que a gente está lendo esse mês. Livro do profeta Joel. No capítulo 2. Versículos 28 e 29. Quem achou, diga amém. Capítulo 2 do profeta Joel, versículos 28 e 29 diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém a palavra? Ore comigo. Senhor, obrigado por estarmos aqui no templo, diante de uma mesa farta posta diante de nós. Que aguçemos o nosso olhar espiritual nesta oportunidade e que venhamos a tocar nas iguarias santas do Senhor e trazê-las para nós, para as vivermos, Senhor, porque se estão dispostas diante de nós, é porque é a mesa que o Senhor preparou. E nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque hoje, de uma maneira muito especial, esta mesa está posta diante de pessoas que caminham com a gente, de pessoas que celebram a vida do Senhor como nós celebramos, e nós estamos disponíveis e dispostos para estimular a pessoa que está junto a nós, próximas a nós, para que também participe desse banquete, para que também participe desta celebração. Você pode dizer amém? Lá no Salmo 23 a palavra diz que o Senhor prepara uma mesa perante os nossos inimigos ou aqueles que nos querem fazer mal. Mas você já pensou quando Deus prepara uma mesa na presença de pessoas que querem o nosso bem? A linguagem lá é de uma ovelha que está diante de um lobo ou de um devorador, prestes a comê-la, a devorá-la, mas ela está abrigada pela proteção do pastor, e porque está abrigada na proteção do pastor, ela está protegida pelo pastor. E quando fala prepara uma mesa, nós aprendemos já uma vez aqui com a irmã Sara Alice, que veio nos ministrar, que entende bem do hebraico, que ela disse que na verdade, quando a palavra diz preparas uma mesa, ele está dizendo desenrola o couro, porque todos os viajantes, os peregrinos, enrolavam a sua comida, a sua alimentação em um couro, amarrava e quando ia se alimentar desenrolava, como alguém que faz um piquenique em um jardim, só que lá não era num jardim, era em pleno deserto, em lugar muito difícil de estar. E a presença do adversário, a presença do devorador era sempre iminente, estava sempre presente. Mas o que o Salmo 23 está dizendo, que mesmo diante de uma visão tosca, de uma visão ruim, de uma visão negativa, num cenário de destruição, num cenário em que a gente perceba que o pano de fundo não é tão propício assim, nós temos condição, como pessoas que nos submetemos ao pastor Jesus e sendo suas ovelhas, nós podemos sim celebrar da sua mesa perante adversários. Nós sim podemos celebrar das iguarias de Deus perante gente que quer nos destruir, perante o devorador. E a gente pode sim celebrar das iguarias do Senhor, nesse cenário. Você pode dizer amém? Amém. Você está entendendo o que você está ouvindo? Amém. O que a Bíblia está dizendo é que eu não preciso e nem devo murmurar na minha peregrinação nesse mundo, porque se eu abrir os meus olhos espirituais, se caírem as escamas dos meus olhos naturais, eu vou ver que espiritualmente falando tem sempre um banquete preparado para mim, aonde eu estiver. Eu quero profetizar isso para você em nome de Jesus. Eu não sei como foi a sua semana, nem sei como será a próxima, mas eu quero profetizar para você que diante de adversários, diante de devoradores, de gente que não quer o nosso bem, o Senhor nos apresenta uma mesa confortável, deliciosa, suculenta, para que a gente possa se servir daquilo e se alegrar em um ambiente não propício.
para que a cabeça de algumas pessoas dê um nó e pense: como é que isso é possível? E a gente vai dizer: é possível quando o pastor Jesus governa a nossa vida. Eu vou repetir: é possível se alegrar num mundo tenebroso quando o pastor Jesus está governando a nossa vida, nos guiando a pastagens verdejantes e águas tranquilas, e refrigerando a nossa alma, e nos guiando pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós só não somos guiados pelas veredas da justiça se nós não quisermos, se abrirmos mão daquele que nos guia. E não há ninguém melhor que entende de peregrinação do que o Senhor Jesus. Eu vou repetir o que a Bíblia diz, que eu disse dias atrás: aquele que em tudo foi tentado pode igualmente socorrer aqueles que são tentados como ele foi. O Senhor conhece a sua vida. Você sim deve falar o que está sentindo, mas não perca muito tempo em dar muitas explicações, porque Ele sabe o que você está sentindo, o que está vivendo. Se ocupe em celebrar a Ele, em glorificar a Ele, e a você mesmo declarar sobre a sua vida, profetizar sobre a sua vida, que você vai vencer todos os embates, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero celebrar com vocês um dos mais importantes assuntos para nós nesse tempo, que é o nosso envolvimento com a mesa de Deus, com aquilo que Ele dispõe diante de nós, que é fácil quando fala de mesa de Deus, de pastor que prepara uma mesa, pensar em comida e um monte de outras coisas. Mas o que a Bíblia nos leva a pensar não é em comida para o corpo físico, é em alimento para o nosso espírito. Nem é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. Coisas que vão saciar o nosso espírito e fazer com que a gente seja completo num mundo incompleto. E eu li com vocês Joel capítulo 2, versículo 28, e no contexto que ele diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, o Senhor está no início, pela boca de Joel, trazendo uma circunstância desfavorável, terrível, de opressão, de escassez, e ele convida, ele desperta as pessoas para que toquem a buzina em Sião, para que elas tenham uma atitude, para que elas tomem uma atitude, assumam uma postura espiritual. E a epígrafe ou o subtítulo da Bíblia, de versículos anteriores ao que li com você, fala de promessa de fartura. Então fala que aquele tempo consumido pelo gafanhoto e pela manifestação das fases do gafanhoto serão resolvidas, haverá restituição da parte de Deus e haverá a bênção de Deus. E a Bíblia diz no versículo 27 que ele diz: vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Escute isso, ele diz: sabereis que eu estou no meio de Israel. Uma das grandes crises do povo, uma das grandes dificuldades que o povo tinha era de entender, compreender, crer, acreditar de todo o coração que Deus estava no meio deles. A Bíblia diz em Êxodo, se não me engano, capítulo 17, se não for outro, está na Bíblia, depois você acha, que o inimigo vem quando o povo descrê da presença de Deus no meio dele. Por quê? Porque eles mediam a presença de Deus por circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis segundo a mente deles. Então, isso achei ruim. Aonde está Deus no meu ocaso? Onde está Deus na minha tribulação? Onde está Deus na minha insuficiência? Então eles consideravam que na insuficiência ela acontecia porque Deus não estava presente. Então eles invocavam e diziam: onde está Deus? Onde está o Senhor? Talvez não seja diferente de muitas pessoas que estão agora assentadas aqui nesse culto, celebrando ao Senhor, tentando cultuar ao Senhor, que também na vida diária, no transcorrer da sua vida diária, diante da perplexidade da vida, das dificuldades da vida, se indaga, se pergunta: onde está o Senhor? Onde está Deus na minha vida agora? Nós temos muita dificuldade de assimilar as nossas próprias insuficiências e falhas e admiti-las. Seria muito mais fácil transferir responsabilidades
e de uma forma adâmica culpar Deus pela mulher que lhe deu, e a mulher culpar Deus pela serpente, assim sucessivamente, até a gente se deparar com alguém que não dá mais para culpar e a gente tem que assumir uma postura de que está junto com aquela situação, com aquela circunstância, decisões nossas, atitudes nossas, pensamentos nossos. Então, após essa promessa, após esta palavra que Deus reitera, vocês vão saber que eu estou no meio de vós. Sabe o que Deus está dizendo? Que eu preciso saber, que você precisa saber, que nós, reunidos aqui como igreja, precisamos saber que Deus está no meio de nós. E se a gente chega ao entendimento que Ele está no meio de nós, tem que haver declaração que Ele está no meio de nós. A gente sente, a gente sabe, mas a gente declara, a gente manifesta essa presença de Deus, verbalizando e declarando e assumindo uma postura espiritual. Na verdade, Deus está no meio de nós. Você pode dizer ao seu irmão, dizer à pessoa que está vizinha à sua cadeira, dizer, na verdade, Deus está aqui. Diga para ela, Deus está aqui. O que acontece com alguns de nós é que, não obstante a presença de Deus manifestar-se, estar aqui, ser sabida de alguns, ou quiçá da maioria, alguns de nós carregam ainda o espírito de Jacó, não é? Que só depois da manifestação, só depois daquela aparição divina, não é? Que a gente vai dizer, na verdade, o Senhor está neste lugar. Mas ele acrescenta, e eu não sabia. Então nós já estamos começando esse momento aqui declarando que Ele está aqui. Deus está neste lugar, diga, Deus está neste lugar. Diga, o Espírito Santo nos revela. Como proclamação valeu pela metade, mas como declaração outro irmão pode melhorar. Deus está neste lugar. Declaração, diga, Deus neste lugar, o Espírito Santo nos revela que Deus está. Nós podemos ter a percepção da presença de Deus pelos arrepios. Nós podemos ter percepção da presença de Deus pela alegria do companheiro ao lado, da pessoa ao lado. Mas nada é como nós sentirmos a presença de Deus pelo mover do Espírito em nossa vida. Não existe nada que se equipare a isso. É quando o nosso ser vai sendo completo por Deus, ele vai sendo repleto por Deus. Eu quero lhe dizer que é isso que Deus quer fazer. Diante de uma manifestação de mudança de circunstâncias de vida, o Senhor diz, há de ser que depois de quê? Depois de o povo não ter comida passar a ter? Depois de o gafanhoto destruir tudo e agora voltar a agricultura a produzir? Depois de nos sentirmos tão desqualificados por Deus, agora começarmos a perceber que não é tão assim? O versículo diz, sabereis que eu estou no meio de vós e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. Só a plenitude do Espírito Santo chegará à nossa vida e ministrará a nossa vida quando nós admitirmos isso. Deus está no meio de nós e Ele é o nosso Senhor. Então, quando eu admito, Deus está no nosso meio, quando eu faço essa declaração e admito, Deus está envolvendo a nossa vida, é o início, é a oportunidade para que o Espírito Santo venha à minha vida, à nossa vida, à vida de todos nós e nos complete. Porque vamos admitir, existem muitas insuficiências em você. Existem muitas insuficiências em você. Existem muitas insuficiências espirituais em nós. Não é culpa de Deus, não depende de Deus, não depende do Espírito Santo. Depende de quem? Assuma. Diga para o seu vizinho, diga, depende de mim, mas de você também. Diga, depende de você também. Quando nós celebramos as leituras mensais, como estamos celebrando Joel, e nós vamos no último mês desse ano celebrar Atos dos Apóstolos, vamos nos deparar com uma linguagem
costumeira no livro de Atos dos Apóstolos, cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo. Não era à toa, não era de qualquer maneira que aquilo estava acontecendo. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, começamos a ler o contexto e compreender, o coração era o mesmo um do outro, se moviam em relação ao outro, o Espírito Santo tinha liberdade. Não é à toa que aquele pessoal estava pleno e cheio do poder de Deus. Não era à toa que enfermidades eram mandadas embora, coxos se levantavam, oprimidos pelo diabo eram livres, pessoas se convertiam aos montões ao Senhor por conta do volume, por conta da espessura do poder do Espírito Santo que era perceptível. A Bíblia fala de trevas densas que pode se sentir, mas a Bíblia também fala de unção, poder do Espírito Santo que se torna tão denso no relacionamento da igreja que envolve o coração de todo mundo, que traz temor a quem não tem. E é isso que o Espírito Santo quer que haja no nosso culto ao Senhor. Que qualquer pessoa que entrar aqui sem o temor de Deus, ela logo se arrepia. O cartão de visita do Espírito Santo vai logo se arrepiando, porque a presença de Deus é tão densa, é tão presencial, é tão intensa, que não há como admitir. Tem coisa diferente nesse lugar. Mas ela não é propiciada por mim, não por você, sim, pela nossa devoção, está junto, mas é pela presença gloriosa do Senhor em nossa vida e no nosso meio. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. E a palavra diz que é depois disso, depois de admitirmos isso, depois de compreendermos isso e declararmos isso, que o Senhor declara: há de ser que depois disso, depois que você abrir a sua boca no culto e glorificar ao Senhor, depois de você abrir a boca no culto e dizer amém, um simples amém, mas recheado de convicção da palavra que foi acabada de ser declarada, depois de conjuntamente declararmos isso, que o movimento de Deus no culto vai ser mais intenso na vida de todos nós. Mas talvez a gente fique esperando uma manifestação do Espírito no vizinho, no pregador, no pastor, no diácono, e a gente esquece que isso é mérito de todos nós. Mérito de todos nós. Igreja, culto não é lugar para entrar e sair abraçando, rindo, humanamente falando, conversando. Eu até pensei em colocar um negócio ali na entrada da porta, ali, tipo um choque elétrico, quando a pessoa passa, e ela ter a percepção que ela está no templo. Mas eu quero acreditar que depois desse culto não vai precisar mais. Eu quero acreditar que depois desse culto não vai precisar mais. Nem todo mundo disse amém. Eu estou dizendo para que a gente concorde na manifestação daquilo que está sendo declarado. Nós precisamos do culto dizer amém. E a Bíblia diz que depois de agirmos dessa maneira, está escrito: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne, diga toda a carne. O que é derramar do espírito? Vamos entrar no assunto. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era dado por medida. Não havia plenitude de unção na vida de ninguém. A primeira pessoa que o Antigo Testamento começa a declarar profeticamente de plenitude de unção, Jesus Cristo, a encarnação do Verbo eterno. E a experiência de unção do Espírito Santo demonstra que as pessoas não sabiam se conduzir diante da unção. Então ele era dado por medida, era graduado, era gradual. Mas a promessa que Deus libera por Joel e que é enfatizada como a responsabilidade divina do que estava acontecendo em Atos 2, é o que Pedro diz, é o que o profeta Joel disse. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel diz, que até então Deus diz que derrama ou traz o seu Espírito por medida, um pouco ali, um pouco lá, mas agora ele vai derramar é exatamente isso aqui, olha cá. É isso aqui, ó, exatamente isso aqui. Derramar, vou entornar, eu não vou reservar nada, eu vou liberar tudo, eu vou derramar o meu Espírito sobre a igreja. Agora escute, se ele derramou o seu Espírito sobre a igreja, por que não tocou sua vida plenamente ainda?
porque você não foi movido ainda a crer nisso, a viver isso, a experienciar isso, a ser conduzido por isso, a ser pleno por isso. Por quê? O que há? O que está havendo com você que ainda não se privilegiou dessa dádiva divina na sua vida? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, você é um deles, toda a carne. Branquelo, cinzento, moreninho, mais um pouco, toda a carne. Homem, mulher, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, velho, já nos seus últimos dias, o Senhor disse: eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Eu quero te dizer que diante desse derramar, Deus não deixou você de fora. Você está dentro do plano de Deus. Já tem gente orando, já tem gente intercedendo, e o Espírito já está trabalhando. Quem pode dar glória a Deus, aproveita. Ele diz: o efeito de derramado o meu Espírito sobre toda a carne é que vossos filhos e filhas profetizarão. O mundo triste, em que parece que filhos e filhas, nem todos buscam ao Senhor e têm tanta dificuldade de entender o propósito de Deus. Mas quando a unção de Deus vem, filhos e filhas não vão ficar escravos da mídia, não vão ficar escravos do mundanismo, não vão ficar escravizados pelo mundo que jaz no maligno, mas filhos e filhas profetizarão. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou usar a boca deles para dizer o que eu vou fazer. Palavra profética é essa: eu vou usar a boca do filho e da filha para dizer o que eu vou fazer. Aí talvez você veja a sua realidade e diz: isso é impossível de acontecer. Exatamente esse é o obstáculo maior. Quando você diz isso é impossível de acontecer, significa que você está banindo Deus da sua casa. Você tem que encher de graça, tem que encher de autoridade e de poder, porque é para isso que o Espírito Santo foi derramado, para você dizer: isso vai acontecer dentro da minha casa. Eu desafio você agora pelo Espírito do Senhor, você que está vendo uma situação diferente dessa que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que a palavra diz que filhos e filhas profetizarão, e você não perca tempo para dizer: isso vai acontecer dentro da minha casa. E se você já tem filhos que servem ao Senhor, que amam ao Senhor, você igualmente diga: isso vai acontecer dentro da minha casa. Meus filhos e filhas vão profetizar. Aleluia. Eita glória, a unção de Deus já está aqui, já chegou aqui, já está em você, já está sobre a igreja. Hoje é um dia de nós vivemos o poder de Deus de uma forma extraordinária. Cadê o coro do amém? Cadê o coro do amém? Isso é culto. Senhor, os filhos e as filhas vão profetizar. Isso. E os vossos velhos terão sonhos. Velho, aquele que acha que já está perto da sepultura, aquele que já acha que a sua vida se resume na época do condor, condor do pé, condor na nuca, condor na cabeça, condor nos rins. Pelo poder do Espírito, pela manifestação do Senhor, vão começar a sonhar sonhos. Sonhar sonhos é a capacitação espiritual de alguém que não consegue idealizar mais nada na sua vida, não há expectativa de acontecer mais nada de novidade. Vai começar pelo Espírito a ter uma revelação de sonhos de Deus, dos propósitos de Deus, e vai sair da sua condição de idoso e vai vislumbrar no mundo espiritual o poder de Deus, e vai se ver como alguém que ainda não acabou a sua caminhada, que ainda há algo muito para fazer em Deus. Quem pode dizer amém? Os vossos jovens terão visões. A sociedade diz: você tem que pensar assim. O que o diabo tem para essa sociedade, você tem que agir assim. Na plenitude do Espírito, jovens terão visões. Mas não é visão profissional, não é visão financeira, não é visão de status social.
é visão do céu. Coisa que contradiz aquilo que ele ambiciona. Coisa que se choca com o seu planejamento de vida. O Senhor vai pegá-lo pela mão e vai dizer: não é por esse caminho, não é isso que eu quero. Cheia, rebia, choramá. Oh glória! É Deus pegando na mão de Jó e dizer: por aqui você vai ser útil ao meu reino. Por aqui você vai ter a verdadeira satisfação. O mundo está cheio de jovens decepcionados, traumatizados, porque foram formatados pela família para ser isso. Eles mesmos se deixaram formatar para serem guiados para fazer isso. E é aqui que você vai ficar satisfeito. E Deus está olhando lá de cima, ou bem presencial, dizendo assim: não é nada disso. Quando a minha unção chegar até você, você vai ver que eu derrubo todo o teu projeto de vida e te coloco no propósito que vai fazer que você seja uma pessoa completa. O propósito da unção do Espírito Santo não é criar pessoas lastimosas, murmuradoras. É pessoas que, não obstante verem insuficiências na sua vida, conseguem levantar a cabeça, olhar para cima e dizer: a minha redenção está próxima. Eu não nasci para ficar aqui, eu nasci para morar na eternidade, nas mansões celestiais. Vai começar a ter visão não do natural, não do profissional, vai começar a ter visão celestial. Vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Enquanto a racionalidade, o instinto humano disser: é por aqui, o Espírito pega pela mão e diz: não está tão errado, mas eu tenho um caminho melhor para você. Quero profetizar e dizer que Deus tem um caminho melhor para você. Resista quanto tempo você quiser resistir. Se lhe é familiar a palavra, recalcitre bastante contra o aguilhão, contra o estímulo de Deus. Se fira bastante, se machuque bastante, se estrague bastante. Mas eu quero dizer que existe um aguilhão divino impulsionando a igreja a tomar um senso de direção que não é comum, que não é humano, que não é um projeto eclesiástico, mas que é uma direção do Espírito Santo. E não há probabilidade de nos sentirmos completos sem que estejamos de mão dadas com o Espírito de Deus, nos guiando aonde Ele quer. Você pode alcançar celebridade na sua vida profissional, descanso na sua vida financeira, equilíbrio em tudo, mas sem o ok, a chancela do Espírito Santo de Deus, você está fadado a se frustrar em algum momento da sua vida, vivendo o apogeu daquilo que você acha auge para você. Muito bem, você não está nem pensando nisso, até que você se depara com a luz mais forte que o sol, e que você entenda que há um clamor divino e um propósito espiritual muito maior do que foi enxertado na sua mente, e que você consiga enxergar nas Escrituras que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia e tinha um propósito muito mais elevado do que a sua mamãe e o seu papai tinham com você, e que talvez você tenha se frustrado ou não, ou está se sentindo bam, nos neons está escrito o seu nome. Eu quero lhe dizer que existe um lugar muito mais nobre em que o seu nome tem que estar escrito, é o livro de Deus, e ele está no céu. E que você não vai realizar o seu coração plenamente, de uma maneira permanente, sem que isso seja cumprido. Eu não estou absolutamente dizendo que você não vai ser um bom profissional, não vai ganhar dinheiro, não vai ter uma vida estabilizada, uma família bonita, não vai ter. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que existem coisas primárias, coisas mais essenciais do que tudo isso que a gente luta. Você está ouvindo uma pessoa muito simplória, mas que luto. Nunca me encolhi a nada. E a gente sabe muito bem que não existe satisfação plena em nada disso. Quando tudo está muito bem, acontece uma ranhurazinha, pronto. Mas a verdadeira satisfação e pleno de alegria e pleno da presença de Deus é quando a gente pode interagir com tudo isso. Está acontecendo isso, mas é só mais uma motivação para eu orar mais.
Ó, isso que está acontecendo aí é só Deus mexendo comigo para que eu consagre mais a minha vida. Eu estou jejuando pouco, eu estou orando pouco, eu estou lendo a Bíblia pouco, eu estou me envolvendo com a igreja pouco. Eu estou entendendo que é um desafio do céu para eu me envolver mais com as coisas de Deus. Você está aí ainda? E também sobre os servos e servas, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E servos e servas aqui, a linguagem do momento é de escravo mesmo, de serviçal, de gente que nasceu para servir, de gente que já nasceu, já saiu de um ventre encarcerada. Quando foi acolhida pela mãe, começou a entender da vida, já começou a ouvir: eu tenho que dizer para você uma verdade. Você não é livre para fazer o que você quiser fazer. Você pode até pensar o que você quiser pensar, mas você não é livre para pôr em prática isso que você vai pensar. Você está amarrada, porque sua mãe, seu pai, nós somos escravos, nós temos senhores sobre nós que ditam para nós o que nós vamos fazer. E eu tenho uma notícia para te dar: você nunca vai conseguir sair disso. Se algum dia você tentar sair disso, vão te matar ou vão te caçar como um animal. Traduzindo para hoje, está falando de pessoas que hoje não estão vivendo a libertação e a liberdade que Jesus Cristo propõe. Talvez o seu caso, que entrou nesta casa e não é plenamente livre para adorar o Senhor. Talvez você até queira, mas está preso em um monte de coisa, então você é escravo daquilo que você está preso. Há uma palavra de Deus para você e eu a libero para o seu coração. Sobre você, o Senhor diz: eu vou derramar do meu espírito, eu vou te libertar dessas cadeias que te prendem, e você vai aprender a me glorificar na sua liberdade. Quem pode receber a palavra de Deus sobre tudo que eu falei até aqui e glorificar a palavra de Deus por tudo que está ouvindo? Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Muito bem. Nós somos pentecostais, acreditamos no batismo com o Espírito Santo para hoje, nós acreditamos nos dons espirituais para hoje. Não é uma questão de acreditar no batismo com o Espírito Santo para hoje e nos dons espirituais para hoje, é uma questão de compreender que é uma necessidade que nós temos. Eu vou repetir: não é uma questão de acreditar, é uma questão de acreditar e proclamar que é uma necessidade que nós temos, sermos cheios do Espírito Santo. É uma necessidade que nós temos, fluir nos dons espirituais, que sem eles a igreja é uma máquina que emperra, não é engraxada, as engrenagens estão ressequidas e daqui a pouco ela trinca e para. Mas nós cremos na plenitude da palavra, cremos na plenitude do poder do Espírito Santo para hoje, e cremos na necessidade que temos de vivenciar isso. Quem está aí ainda e pode dizer amém, aproveita. Não obstante ao fato de crermos, entendemos que existem muitos irmãos nossos que vão morar no céu com a gente, que não creem da mesma forma. Eu não estou falando de pessoas que estão aqui, eu estou falando de pessoas que estão servindo em outras casas de oração e não creem nisso. E nós corremos o risco de pensarmos que eles estão perdidos. E eu quero humildemente, mas objetivamente, acentuar o que a palavra diz. Está em Romanos 8, no versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Você que está me ouvindo agora, se você cuida que você não tem o Espírito de Deus, a Bíblia está dizendo que você está dizendo que você não é dele. Por quê? Porque ninguém consegue servir a Deus como deve servir apenas por intuição e mentalidade e emoção. Se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, eu não consigo me submeter ao Senhor e à sua palavra. Eu posso tentar mecanicamente, intelectualmente, teologicamente fazer isso, mas talvez eu vou reportar dentro de mim sentimentos de orgulho, de concorrência e um monte de outras coisas que a gente infelizmente vê presencialmente na vida de muitas pessoas, e se não nos cuidarmos também se assenhoria de nós. Mas eu não posso dizer que um irmão que pertence a uma igreja tradicional,
que cultua a Deus, que procura agradar a Deus, não tem o Espírito Santo e não vai morar no céu. Eu estou sendo razoável no que eu estou dizendo ou não? Ou você vai dizer que quem não é pentecostal vai para o inferno? Qual é a sua opinião? Então, se um irmão de uma igreja tradicional serve ao Senhor, significa que o Espírito Santo está nele de alguma forma. Significa que ele é de Deus. Ele só não foi despertado, não acordou para compreender a atualidade do Espírito Santo com o seu batismo e seus dons. Uma vez que se reporta a essa unção e esta bênção e esta dádiva aos tempos antigos, porque ela era necessária e agora não. Isso é uma profunda ignorância, com todo respeito. Porque se há um tempo em que eu, Ednei, preciso da manifestação do Espírito Santo, é no tempo que eu estou vivendo como igreja. Eu não vivi em Atos dos Apóstolos, eu não sou daquela igreja, eu não participei dela. Eu participo da igreja de hoje. Eu estou aqui hoje, e hoje eu preciso, como eles precisaram naquele tempo, eu preciso do Espírito Santo hoje. Ah, de que pastor? Eles eram lançados nas arenas romanas, nos coliseus, eles eram mortos, eles eram lançados, queimados em fogueira, enforcados. Pois é, a tática do inimigo agora não é essa mais. A tática do inimigo, nós estamos estudando hoje de manhã, eu tive o privilégio de ministrar sobre as sutilezas de que mesmo, pastor? Da imoralidade sexual. A sutileza, a maneira sutil como o inimigo engendra projetos para nos destruir espiritualmente falando. Então, se há um momento que a igreja precisa da unção da revelação do Espírito Santo, é agora. Ah, mas precisou naquele tempo. Aquele tempo passou. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós precisamos da manifestação do poder do Espírito Santo agora. A simples proclamação da palavra de Deus não vai trazer para nós a vitória que nós precisamos, porque a palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. A Bíblia é uma arma espiritual, mas a autoridade do Espírito Santo presente que eu preciso ter é também uma arma espiritual, eu preciso dela. Então, quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, não há uma probabilidade disso ter acontecido sem o Espírito Santo fazer, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quem faz com que uma pessoa, quem conscientiza uma pessoa que precisa e a leva a ter o poder de declarar a salvação em Cristo Jesus é também o Espírito Santo. E daí, quando isso acontece, abra sua Bíblia em Efésios. Por isso que eu estou com duas Bíblias aqui, para eu movimentar uma aqui, outra lá e vamos em frente. Efésios capítulo de número 1. A Bíblia diz, essa leitura tem que ser refeita, não vou fazer agora, eu não tenho tempo, mas a partir do versículo 1, 3, enfim, até esse momento que eu vou manifestar a você. A partir do versículo 7 de Efésios 1 diz que é no Senhor que nós temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério, descobriu o mistério, tirou o véu do mistério, então ele agora foi revelado, da vontade divina, segundo o beneplácito querer que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, no tempo certo. E ele segue dizendo que nele fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Essa predestinação aqui está dizendo que não há condição de alguém ser feito herança sem Jesus Cristo, que nós fomos predestinados em Cristo para a salvação. Quem entendeu? Então a predestinação que a Bíblia está falando, que é por Cristo a salvação, que é através de Cristo, que não há como chegar até Deus sem Cristo. Então nós somos predestinados em Cristo para a salvação, sem Ele não tem como. O versículo 2 diz que é com o fim de sermos para louvor e glória da sua, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Ou seja, a glória do Senhor está aqui e eu louvo a glória dEle, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Ele também, e vocês que estavam longe, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
permita-me, não quero te chocar. Esse selo aqui não é o batismo com o Espírito Santo. Selo, todos nós sabemos que é identificação de autoridade, identificação de posse. Selar é fazer algo irrompível. Cantares diz que nós somos fonte selada. Depois de sermos plenos de Deus, somos selados, para que não saia nada de nós. Esse selo aqui é a presença do Espírito Santo, que vem à nossa vida, que está presente em nossa vida, que nos traz consciência de admitirmos e proclamarmos Cristo como nosso Salvador para a salvação. Então, ele está dizendo que a pessoa que se envolve com Cristo é selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo vem e sela a sua vida, lacra a sua vida. Esse aqui é de Deus, esse aqui é de Deus, esse aqui é de Deus, esse aqui é de Deus. Você é crente, você que confessa a Cristo, confessou a Cristo, você tem esse selo aí em você, você é de Deus. Quem pode levantar a sua mão e dizer, eu sou de Deus? Você pode levantar as duas mãos e dizer, eu sou totalmente de Deus. Esse selo é um selo de posse, pertenço, eu sei a quem pertenço. Então você que está aqui, que ainda não desfrutou da bênção de ser batizado no Espírito Santo, acalma teu coração. Você tem o Espírito Santo, senão você não tinha confessado a Cristo, porque é impossível que alguém confesse a Cristo sem o Espírito Santo estar agindo em sua vida. Você é dele. O que falta agora é abrir o coração para avançar naquilo que é dele. Começou a obra, é linda, é maravilhosa, avance. Tem coisa gloriosa de Deus para você. Me ajuda, prega para o seu irmão, diga, Deus tem coisa extraordinária para você. E aí eu vou ser recorrente a Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus faz tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo, eu vou repetir, Deus faz tudo, diga tudo, diga Deus faz tudo, muito mais, diga muito mais, diga abundantemente, diga além do que pedimos. Vira para o teu irmão e fala do que você pede e do que você pensa para você. Mas agora diga para o seu irmão, só tem que te avisar de uma coisa, fala para ele, tem que te avisar de uma coisa. É segundo o poder que em você opera. Limite o poder divino, limite a operação do poder divino, limite a bênção espiritual de Deus sobre a sua própria vida. Deixe de crer no extraordinário, não receba o extraordinário. A gente cantou aqui no início. Como é que a gente cantou? Aquele primeiro hino que eu comecei a cantar, você terminou. Como é? Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Tem gente que vive de contemplação. Uau, como é linda a obra de Deus. Uau, olha aquele irmão, olha aquela irmã. Uau, e quem vive de contemplação, vive de observação de coisas positivas e negativas. Uau, mas até Deus te pegar, dizer, eu vou te mostrar quem você é. Você vai ver a minha glória para você conseguir entender quem você é. Vem cá, Isaías, está profetizando? Vem cá. Você já disse ai para muita gente, agora eu te pego, porque agora quem vai dizer ai é você. Vem cá. Ai! Ai por quê? Vi a tua glória. E daí? Vi a tua santidade. E daí? Olhei para mim. E daí? Sou sujo. Está a fim de ficar na minha presença? Tô, mas tô com medo. Então vou te mostrar outra coisa. Eu vi quando o serafim voou até o altar de Deus.
O Espírito quer mostrar. Deus quer revelar. Mas tem um preço a se pagar. E a gente não quer bancar. Mas o Espírito a autoridade dá. E você vai conquistar. No mínimo, se você não gostou, rimou no mínimo. E agora, Isaías? Sapecou minha boca toda. Vai continuar falando bobagem? Não posso mais. A quem enviarei? Quem é de por... Eu só sabe que eu já estou aqui, ó. Porque a unção do Espírito Santo da presença de Deus te faz mais ousado. Essa ousadia é para você sair de você e ir de encontro ao propósito divino para a sua vida. Depois você volta para você. Volta mais animado, mais crente, mais fervoroso, mais completo, mais cheio de unção. Depois você volta para você, volta para o seu mundinho, para a sua realidade, mais cheio de Deus. E aí começa a ver aquilo que era um problemão, não tão grande assim. Aquilo que era um terror, não é mais tão grande assim. Por quê? Porque você não está vendo com os olhos da sua razoabilidade. Agora você está vendo o problema com o poder de Deus. O trocadilho é bonito, mas não é fácil de viver. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. É na hora que você arrasta a sua dificuldade para diante do altar do Senhor, da sua convicção da presença de Deus, e tudo é transformado pelo poder de Deus. Eu profetizo e declaro que seu problema é menor do que você está vendo. O seu problema é menor do que você está vendo. Ah, a terra de Canaã tem gigante. Oh, o negócio lá é homem muito bem armado. É verdade, tem. Todo mundo treme, volta atemorizado. Mas o Caleb com Josué diz: tem gigante, tem muita arma, mas nós estamos debaixo de uma promessa. Deus que prometeu vai nos dar vitória. Tem um monte de gente com espírito de israelita diante de Golias, mas hoje o Espírito te levanta e te dá a autoridade de Davi, para você olhar o tamanho do gigante, para você olhar a sua força, para você olhar a sua destreza, mas saber que ele não tem promessa, que ele não tem aliança com Deus. Você tem. E você vai de encontro a essas impossibilidades, não no teu nome, não na tua força, não na tua autoridade, mas na autoridade que o Espírito te dê. Tá, glória. O problema vai continuar sendo grande, mas o poder de Deus é extraordinário e imensuravelmente maior. Eu não sei se é o problema que diminuiu ou a unção que aumentou, mas uma coisa eu sei: Deus é maior. Deus é segundo o poder que em nós opera. Limitou o poder de Deus, limitou a unção, limitou a autoridade, limitou a visão, limitou tudo. Deus faz tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Crente limitador de poder de Deus é crente que anda andando olhando para o chão, derrotado. Mas crente que crê no poder que em você opera é alguém que ousa levantar a cabeça e glorificar o nome do Senhor, e saber que o seu socorro não vem do monte, não vem da segurança humana, mas vem do poder que em você opera. Não limite o poder divino. E o Senhor te toma e te levanta e te ergue, e você vai vencer. Vencer em quê, pastor? Você não vai perder a salvação. Você quer vencer em outra área primeiro, né? Você não vai perder a salvação. O inimigo não vai te derrotar, não vai te enganar. O poder do inferno não vai invadir você, porque existe uma sebe de proteção. Deus te cerca, Deus te protege, Deus te livra, Deus te guarda, Deus te sustenta, Deus te orienta. Porque há um poder que em você opera.
Profetiza para alguém e diga: há um poder que em você opera. Diga para ele: Deus, eu não sabia que ia ser tão bom. Eita glória! Foste selado com o Espírito Santo da promessa. E neste selo, nessa proclamação de propriedade, eu sou de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1, versículo 14 diz: e esse selo é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para resgate da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Então esse selo do Espírito Santo em mim, essa marca do Espírito Santo na minha vida, identifica que eu sou de Deus. Você pode dizer para quem você quiser, você pode comprar um carro de som e gritar pela rua: eu sou de Deus, que você não vai ser se não tiver o selo do Espírito Santo na sua vida. Tem uma boa notícia: o escrivão do céu está aqui, o carimbador. Não é a Anvisa, mas é a agência do céu, está aqui para carimbar crentes aqui com o selo do Espírito Santo, para que você nunca mais viva um dia de angústia pensando, imaginando: onde está Deus na minha crise? Você vai sempre vê-lo perto de você. Para Deus está aqui pertinho de mim. Eu tenho o selo dele, eu sou dele. E se você é dele, você nunca mais vai ser um crente boca mole de se oferecer para outra pessoa, porque você não é dono de você. Você foi comprado por bom preço. Falei sobre isso hoje de manhã. Você tem um dono. Você tem o selo dele, ele é proprietário de você. Ele é teu dono. Num mundo liberalista é muito ruim ouvir isso, mas para quem já tem o Espírito Santo é uma alegria saber que nós temos um dono que cuida da gente. Que a gente acorda, ele está com a gente, a gente dorme, ele está com a gente, é meia-noite, ele está com a gente, é meio-dia, ele está com a gente, tem que estar subindo, ele está com a gente, está descendo, ele está com a gente, está bebendo, ele está com a gente, está se alimentando, ele está com a gente, ele está com a gente, ele está com a gente. Deus presente. Nós somos uma geração que não proclama mais Jeová chamar, está lá, está ali. Não, ele está aqui. E a Bíblia então diz que esse selo é a garantia, o penhor. Você sabe o que é penhor, né? Eu estou aqui com uns brincos que minha mãe usou no casamento ontem, de ouro puro de Ofir. Deve valer muito pouco, porque com certeza não deve ser de ouro, embora a senhora mereça um de ouro. Eu me comprometo em dar um de ouro para a senhora. Vou ter que vender meu carro. A senhora quer isso, que eu venda meu carro? Penhor. Você vai pegar o recurso que você precisa e deixa uma garantia. Essa é a linguagem. O penhor é de um valor muito maior do que o valor que você pega, para garantir que você volta para resgatar. O Espírito Santo na minha vida é o penhor da minha herança. Minha irmã Penha, ele está na minha vida como garantia divina. Meu Senhor volta para me pegar. Quem pode adorar? Se fosse lá no Gideon, lá tinha aquela música de fundo, aquele negócio todo. Aqui é no seco. A não ser que alguém venha tocar o teclado nessa minha, com essa roupa aí bonita. Quem pode adorar? Quem pode celebrar? Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Ele vem me buscar. Tem uma garantia, qual é? O Espírito Santo está em mim, é uma garantia. Ele vem me buscar. Eita glória!
Mas o que a gente precisa entender e saber, que essa unção, ela quer ir além disso. Esse penhor, esse selo, nos encaminha a Gálatas 5:22 para frutificar. Frutificar no Espírito. Frutificar do Espírito. Fruto do Espírito para salvação. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. É tão poderoso isso que o próximo versículo diz: contra essas coisas não há lei. Quando diz não há lei, está querendo dizer não há acusação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que andam em Cristo, ou que estão em Cristo, Romanos 8:1. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado, porque eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós que andamos segundo o Espírito, não segundo a carne. Porque os que são guiados pela carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele habita em mim. Ele habita em mim, Ele habita. Você não pode falar pelo seu irmão, mas por você tem que declarar: o Espírito de Deus habita em mim. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E eu lendo isso, eu estou só asseverando para você que você é dele. Você é dele. Você pode glorificar a Deus por isso? Você queria ser de quem? De quem você queria ser? Fisicamente falando, você queria ser de quem? Emocionalmente, sentimentalmente falando, você queria ser de quem? Ah, se ela me desse bola, mas só me dá uma bexiga vazia. Espiritualmente falando, você queria ser de quem? Qual é a sua ambição espiritual? Filho e filha de Deus, qual é? Qual a sua ambição como gente, como pessoa? Que eu quero lhe dizer e lhe afirmar e lhe reafirmar que o Espírito de Deus preenche a sua vida, tendo tudo como nada possuindo, não tendo nada, mas como vivendo e tendo tudo. Tendo ou não tendo, não tem problema. Eu sou pleno porque o Espírito do Senhor me completa.
essa manifestação, essa presença quer aumentar dentro de nós. Mas às vezes nós limitamos isso, porque por medo, por ignorância e por um monte de outras coisas. Mas o que Deus promete? Derramarei o meu espírito sobre você, depois que você reconhecer que eu estou no meio de vocês e que eu sou o Deus, o vosso Senhor, e ninguém mais. Preste atenção que a palavra é completa. Sabereis que eu estou no meio de vós. Não é só pensar que está. Saber demanda comprovação empírica, prova. A Bíblia nos desafia: provai e vede que o Senhor é bom. Saber é uma coisa que vai além da tese. Eu penso, não, saber não é pensar. Saber é se relacionar, é conviver. Eu sei que o Senhor está presente na minha vida. Por que eu sei? Por muitas coisas que eu possa falar e dizer, mas por muitas coisas que eu não tenho nem condições de verbalizar. Sabereis que eu estou no meio de vós e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. Ninguém mais. Talvez a gente chegou ao divisor da nossa vida com Deus. Ninguém mais. Só Ele. As outras coisas continuam acontecendo numa ordem natural, mas ninguém se assenhoria de nós mais. Ninguém nos domina mais. Ele é o nosso dono, Ele é o Senhor da nossa vida. E eu repito uma frase que eu estou insistindo nesta casa há muito tempo: Deus não é o número 1. Porque quando você o identifica como número 1, você está dizendo que tem 2, 3, 4, 5. Deus é único. Enquanto o grupo de louvor se posiciona aqui, Deus é único. Ei, enquanto o grupo de louvor se posiciona aqui, ei, Deus é único. Deus é único. Não vou entrar hoje nos dons espirituais. Não vou entrar hoje no batismo com o Espírito Santo. Estou muito feliz pelo que eu falei. Fique de pé. Por gentileza, fique de pé. O tom é dó maior. E o cântico é único mesmo. Só um pouco. Vamos nos preparar para fazer essa declaração. Podemos nos preparar para fazer essa declaração? Nós vamos cantar agora ao único que é digno. Você vai cantar agora ao único que é digno. Vire para a pessoa que está perto de você e diga: nós vamos cantar agora que só Ele é digno, Ele é o único. Vai, diga aí para o seu vizinho, para a gente não cantar aquilo que a gente não deveria, que a gente não quer, o que a gente não quer viver. Você vai cantar e você vai tocar ainda, e vai declarar que Ele é único na sua vida. Sua esposa é importante, você se derrete por ela, né? Não arrumava ninguém também. Sua filha é maravilhosa, não é verdade? Você se derrete por ela. Eita! Mas Jesus é único. O que nós vamos declarar agora é que Ele é único. Isso não retira, Bela, esse rapaz médio que está aí do seu lado, que vai casar com você. Isso não impede você de se realizar profissionalmente, não impede você de ganhar dinheiro na suficiência para sustentar sua família, mas Ele é único.
Eu estou asseverando isso para você não cantar o que você não quer. Nós vamos cantar agora e dizer: ao único que é digno de receber. E a tradução é: só Ele é, ninguém mais. A esposa é importante, Ele baba por você. A Quênia, mas culto só a Deus. Ele é único. Está preparado para fazer separação das coisas? Está preparado para ser tocado e ministrado pelo Espírito de Deus? Pastor, é agora que o céu se abre? Talvez para alguns sim. Talvez Deus escolha abrir o céu sobre a sua vida, como o batismo no ônibus. Eita glória! Talvez você já precise parar o carro, como eu já tive essa doce experiência, encostá-lo no acostamento, desligar e glorificar e falar em línguas com o Senhor, e falar, e falar, e falar. Porque tem coisas que não dá para conciliar com a unção de Deus. Quando ela vem, algumas coisas têm que parar na nossa vida humana. Profetizo: algumas coisas na sua vida humana vão parar. Ah, meu Deus, diga Bela: Senhor, eu demorei a arrumar esse varão. Não se preocupe, não se preocupe, sua vida é de Deus. Você já entregou ela para o Senhor há muito tempo. Você já rejeitou o convite, porque Deus é o Senhor da sua vida, e não é agora que Ele vai faltar. Deus é o Senhor da sua vida. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode exaltar o nome do... Eu não precisava nem pedir isso. Era para todo mundo estar pulando, celebrando ao Senhor. Era para a gente estar ajoelhada aqui no templo, glorificando ao Senhor. Mas a gente é tão, restringido. Vamos lá? Vamos declarar?